meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves, estou de volta. Hoje resolveremos uma questão do ITA 2026, uma questão de logaritmo. Será a questão de número 2. Eu vou dar um macete para vocês bem legal para que vocês possam entender. Vou explicar passo a passo a solução da questão e vocês aprenderão hoje mais uma questão do ITA, em particular da matéria de logaritmo. Mas é claro que antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu peço que vocês deem um like, inscrevam-se no canal para quem não é inscrito e façam um comentário. Isso é importante, teremos hoje aí uma viagem bem bacana numa questão do ITA, mas não se preocupem que a questão será resolvida passo a passo. Eu tenho certeza que vocês entenderão a questão. É o que eu sempre falo, não entendeu? Volte o vídeo e reveja o vídeo naquela parte que ficou um pouquinho mais ali complicado, mais complexo. Então não esqueçam do like e não esqueçam do comentário. Vamos aprender matemática com calma e elegância. Vem comigo! Meus queridos alunos e alunas, questão do ITA de 2026, questão de número 2. É uma questão de logaritmo. Vejamos aqui então qual é a questão. E como eu já disse anteriormente, é uma questão que para o ITA é considerada uma questão, digamos, tranquila. Não vou falar que é fácil, porque questão do ITA nunca é fácil. Mas é uma questão que, por ser do ITA, é uma questão relativamente tranquila. Então vamos aqui aprender logaritmo, resolver essa questão e vamos marcar aqui mais um gol na vida de vocês em relação aos estudos. Vamos para a questão. Questão de número 2 aqui, ó, usando os valores aproximados. Então ele fala o seguinte, que log de 13,72 na base 45 vale 0,6880. Nós sabemos, pessoal, que na prática, quando a gente vai trabalhar para somar, multiplicar, se vier um zero depois da vírgula e depois desse zero não vier nenhum numeral significativo, nós podemos inicialmente omitir esse zero para que possamos fazer aí as operações, a multiplicação, a soma, a divisão, o que for necessário. E aqui também eu tenho um outro logaritmo, olha. Log de 6.125 na base 45 e ele fala que é igual a 2,2908. Então nós temos aí dois logaritmos. Vejamos o que a questão está pedindo. A alternativa que mais aproxima a representação decimal de log de 7 na base 45. Todos nós sabemos que essa parte de cima chama-se logaritmando e a parte de baixo chama-se base. Mas a gente, na prática, fala assim, log de A na base B, né? A gente não fica falando logaritmo de logaritmando tal na base tal. Então, comumente, professores e alunos, quando aprendem logaritmo, o professor quando ensina, a gente fala, então, log de 13,72 na base 45 é igual a um determinado valor. Vamos continuar aqui a nossa questão. Aí nós temos aqui as alternativas A, B, C, D e E, tá ok? Então, antes de iniciarmos aqui, né, novamente, eu sou o professor Valdeci Alves. Para quem quiser marcar aula online comigo, tá aqui o meu número. Basta vocês anotarem. Também deixarei o meu número na descrição. Então, quem quiser ter aula particular online comigo com um preço justo e aprender aí para concurso, estiver no ensino fundamental 2, no ensino médio, podem entrar à vontade em contato comigo para que possamos conversar sobre aulas particulares online para todo o Brasil. Então vamos prosseguir com a nossa questão. Bem, o que que acontece? Toda vez que nós vamos resolver uma questão de matemática, por mais simples que seja, nós temos às vezes algumas propriedades, algumas teorias que nós temos de saber para poder resolver a questão e resolver bem. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui algumas propriedades aqui do logaritmo que elas são importantíssimas para que vocês possam saber, porque nós vamos utilizar essas propriedades para que possamos resolver a questão de logaritmo do ITA. Então vamos lá. Logaritmo aqui do produto. Vejam, se eu tenho aqui log de A vezes B, eu vou até aumentar aqui, ó. É log de A vezes B na base C. Então o que que eu faço? Eu vou desmembrar
esse logaritmo aqui no logaritmo da soma. Então, vou repetir. Se eu tenho um log com um produto no logaritmando na parte aqui de cima, e eu tenho aqui embaixo uma base, eu vou desmembrar esse logaritmo aqui na soma. Então, vai ficar log de A, continuo com a mesma base na base C, mais log de B na base C. Então, vocês observarem isso daí é muito interessante. Tem de saber essa propriedade. Agora, nós temos aqui o logaritmo da divisão. Então, se na parte de cima aqui, no logaritmando, eu tenho uma divisão, eu vou desmembrar isso aqui na diferença e não mais na soma. Então, log de A sobre B na base C vai ser log de A na base C, sempre mantenho a mesma base, menos log de B na base C. E aqui eu também tenho uma outra propriedade importantíssima. Que propriedade é essa importantíssima que nós temos, pessoal? É a propriedade aqui do logaritmo da potência. Ou seja, se aqui no logaritmando, ou seja, na parte de cima, eu tenho um valor elevado a um expoente, esse expoente ele vai multiplicar todo o logaritmo. Então, log de A elevado a n na base C será n vezes log de A na base C. Então, vocês observaram que nós temos todas essas propriedades aqui que nós utilizaremos no decorrer da resolução da questão. Então, se vocês tiverem dúvida, voltem, assistam isso agora que eu expliquei para vocês, quantas vezes forem necessárias, para que vocês entendam essa propriedade e possam resolver essa questão do ITA com mais facilidade, tranquilamente, com calma e elegância. Vamos agora para o nosso próximo slide. Vejam, essa questão, deixa eu explicar aqui para vocês. Nós vamos usar uma coisa, um artifício para que possamos resolver essa questão. No desenrolar, no desenvolvimento da questão, vocês vão perceber e vão entender o que eu estou utilizando para poder resolver essa questão. Então, no primeiro momento, vejam aqui, eu tenho log de 13,72 na base 45 igual a 0,688. Notem que aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, tinha um zero aqui. Eu tirei esse zero, que é justamente quando a gente for fazer conta, não preciso utilizar, tá bom? Mas o que eu quero, num primeiro momento, o que eu quero é o seguinte: por enquanto eu coloquei aqui igual, né, a esse valor que está aqui, ó, esse primeiro valor aqui que eu estou circulando aqui, tá bom? Para que nós possamos trabalhar primeiro com esse logaritmo aqui, tá ok? Então vamos lá. O log, aí vamos pensar o seguinte: eu vou transformar esse 13,72 numa fração. Vocês vão ver por que que eu vou transformar isso aqui numa fração. E como que eu transformo um número aqui que tem a parte decimal numa fração? Eu escrevo o número completo sem a vírgula, aqui é 13,72. Eu escrevo esse número completo sem a vírgula. Porém, quantos números eu tinha depois da vírgula aqui? 2, que era o 72. Então eu coloco sobre 100. Se eu tivesse três números depois da vírgula, eu colocaria sobre 1.000, quatro números sobre 10.000 e assim sucessivamente. Mas como eu só tenho dois números, ou seja, 13,72 é o mesmo que 1.372 sobre 100, tá bom? Tá na base 45. Agora, pessoal, se vocês pegarem o 1.372 e decompor em fatores primos, você vai ver que o 2 vai se repetir duas vezes e o 7 vai se repetir três vezes. Então fica 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3. E se nós decompormos aqui o número 100, o 2 vai repetir duas vezes e o 5 duas vezes também. Então fica 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Pessoal, eu acredito que um aluno ou uma aluna que queira ver a resolução de uma questão do ITA já está muito bem fundamentada com decomposição de fatores primos, com transformação de números com partes decimais em fração, ok? Eu já acredito que esteja. Então, eu não vou fazer, sempre, eu sou muito detalhista na resolução das minhas questões, mas dessa vez eu não vou fazer essa decomposição, ok? Caso vocês queiram fazer para conferir, obviamente vocês têm todo o direito e eu até aconselho que façam, tá? Mas a decomposição deu isso aqui. Em cima, o 1.372 deu 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3, e o 100 deu 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Aí, o que que nós podemos fazer aqui, ó? Eu vou até colocar aqui agora a minha canetinha mágica aqui, tá bom?
para que vocês possam ver. Eu vou cortar aqui para vocês. Então, eu vou colocar aqui a canetinha. Ó, eu posso cortar esse 2 aqui elevado a 2, ó, porque de cima com 2 elevado a 2 de baixo. Então, o que que sobrou para mim? 7 elevado a 3 foi o que sobrou em cima e embaixo sobrou 5 elevado a 2. Tudo isso aqui, o que? Na base de 45, tá? Agora vamos pensar comigo. Eu tenho aqui um logaritmo com uma divisão no logaritmando, uma divisão na parte de cima. O que que eu ensinei para vocês? Que nessa propriedade, o que que nós fazemos? Nós vamos subtrair. Então fica assim, olha, log de 7 elevado a 3 na base 45 menos log de 5 elevado a 2 na base 45. Opa, aqui nós temos mais uma propriedade. Vejam que a parte de cima, o logaritmando, tem um expoente. E o que eu ensinei para vocês? Podem, até se vocês quiserem voltar ao vídeo, que quando nós temos um expoente no logaritmando, ou seja, na parte de cima, nós vamos pegar esse expoente e multiplicar todo o logaritmo. Lembram disso que eu mostrei para vocês? Então vamos lá. A gente vai pegar esse 3 aqui, ó, vou até aumentar aqui para vocês, ó. Nós vamos pegar aqui esse 3 e vamos multiplicar todo o logaritmo, menos, e aqui também está log de 5 elevado a 2 na base de 45. Eu pegarei esse valor do expoente e também multiplicarei todo o logaritmo. Deixa até eu voltar aqui para poder tirar esse tracinho aqui que ficou um pouquinho desfocado aqui. Então tá aqui, porque eu já cortei para vocês, já mostrei, né? Então fica assim, olha, 3 log de 7 na base 45 menos 2 log de 5 na base 45 igual a 0,688. Aí, pessoal, é que vem o macete, a dica para que nós possamos resolver essa questão de uma forma bonita, bem tranquila. Então, eu vou mostrar esse macete agora para vocês no próximo slide. Então, veja aí a mágica acontecer. Vejam qual é a dica que eu vou dar para vocês, o artifício para que vocês possam resolver esses tipos de questões do ITA. Então, vamos lá. Estou passando para o próximo slide. Olha aqui que interessante. Então ficou assim: 3 vezes log de 7 na base de 45, na base 45, e menos 2 log de 5 na base 45 igual a 0,688. O que eu vou fazer com muita calma e elegância? Muita calma e elegância. O log de 7 na base de 45, na base 45, quer dizer, eu vou chamar de A. Tá aqui, ó, vou chamar de A. E o log de 5 na base 45, eu vou chamar de B. Por quê? Porque nós vamos tentar montar um sistema que fica muito mais fácil para que possamos resolver essa questão. Então vai ficar 3 vezes A, 3A. E menos 2 vezes B, menos 2B igual a 0,688. Eu vou chamar isso aqui de 1 porque vai ser a nossa primeira ideia aqui do sistema. Vai ser a primeira parte aqui, primeiro elemento aqui do sistema. Então memorizem isso. O log de 7 na base 45 eu chamei de A. E o log de 5 na base também 45 eu chamei de B. Como está sendo multiplicado por 3, fica 3A. Aqui está sendo multiplicado por menos 2, então fica menos 2B, igual ao valor que já foi dado aqui. Então nós temos esse valor aqui, ó, tá? Guardem isso, porque isso servirá para a resolução da questão. Vamos agora prosseguir com a questão. Agora, eu chamei de 2 o log, ó, tá aqui, ó, esse log de 6.125 na base 45, eu chamei de 2. Vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos o log de 13,72 na base 45, com a mesma ideia, porque também no final nós vamos usar o mesmo artifício, vamos tentar chegar naqueles mesmos valores lá decompostos do logaritmo, para que nós possamos resolver esse sistema. Então vejam, eu tenho aqui log de 6.125 na base de 45 igual a 2,2908. Esse valor aqui, por enquanto, não me interessa, eu vou utilizar ele no final. Então, eu só quero saber do logaritmo propriamente dito. Então, vejam aqui. Se eu pegar o 6.125 e decompor
Em fatores primos, eu vou ter que o 5 vai se repetir três vezes, então será 5 elevado a 3 ou ao cubo, né? Como é que nós podemos falar também, vezes 7 elevado a 2 ou ao quadrado, tá ok? Aí, pessoal, nós temos aqui não mais uma divisão que nós igual tínhamos no anterior. Temos uma multiplicação. E quando a gente tem uma multiplicação na parte de cima, no logaritmando, ele vai desmembrar no log da soma. Então vai ficar aqui assim, ó log de 5 elevado a 3 vezes log de 5 elevado a 3 vezes 7 elevado a 2 na base 45 fica log de 5 elevado a 3 na base 45, como aqui é vezes multiplicação, então vai somar mais log de 7 elevado a 2 na base 45. Aí o que que nós vamos fazer? Aplicar aquela propriedade do expoente. Se está elevado a 3, ó, aqui e aqui a 2 ele vai o quê? Multiplicar. Então fica 3 vezes log de 5 na base 45, mais 2 vezes log de 7 na base 45. Ó, vejam que legal. Eu consegui fazer com que eu encontrasse novamente log de 5 na base de 45 e novamente log de 7 na base de 45. Mas eu chamei um de A e outro de B. Eu vou até voltar aqui, olha, para a gente ver aqui, ó. O que que eu chamei de A? Foi o log de 7 na base 45. E o que que eu chamei de B? O log de 5 na base 45. Então, 7 na base 45 é o A e 5 na base 45 é o B. Então, vamos continuar aqui a nossa resolução. Ó, vejam aqui. Vejam aqui que legal. O log de 7 na base de 45 foi o que eu chamei de A. Vocês viram no slide anterior a esse que eu tinha mostrado para vocês. Então aqui vai ficar 2 vezes A. Então 2 vezes A, tá ok? E o log de 5 na base 45 eu chamei de B. Então aqui vai ficar 3 vezes B. Pessoal, a ordem das parcelas não altera a soma. Então eu posso colocar 2A mais 3B, mesmo ele tendo vindo aqui ó, um pouquinho depois. Então, eu tenho que 2A mais 3B é igual a 2,2908. O nosso sistema está montado, o nosso sistema está aqui montadinho. Eu tenho um e tenho dois. Então, vamos agora para o nosso próximo slide, para a gente já estar praticamente aqui finalizando a questão. Ah, professor, mas eu vou demorar tudo isso na prova? Se você já olha para a questão, já tem aquela sacada do que você vai fazer, porque estudou direitinho, sempre fez muito exercício, já viu questões relativamente parecidas, você só vai chegar e perder tempo com as contas. Você não vai ficar explicando nada para ninguém. Eu estou demorando um pouco mais porque eu estou explicando, estou dando aqui as dicas, os caminhos, o caminho das pedras para vocês. Então vamos lá, vamos continuar. Pessoal, então vejam que eu montei esse sistema aqui, ó. 3A menos 2B, tá até aqui, deixa eu aumentar também mais uma vez. 3A menos 2B igual a 0,688 e 2A mais 3B igual a 2,2908. Isso aqui é um sistema. Um sistema, pessoal, eu também acredito que vocês saibam disso, nós podemos resolver de algumas formas, mas o principal é o seguinte, ou é pelo método da adição, ou é pelo método da substituição. Eu vou resolver aqui pelo método da adição, porque eu acredito que seja mais fácil. Vejam, o que que ele pergunta aqui no final? Alternativa que mais aproxima a representação decimal de log de 7 na base 45. Então vejam, pessoal, o log de 7 na base 45 é o A. O log de 7 na base 45 é o A. Ou seja, vou até colocar aqui para que vocês possam entender aqui. Se vocês voltarem aí o vídeo, vocês verão que o log de 7 na base 45, o que que ele é? Vou colocar aqui, ó. Log de 7 na base 45, ele é o valor do que nós chamamos de letra A, ok? Então, na verdade, ele quer que a gente encontre o A, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui só para vocês confirmarem, tá? Vamos voltar aqui, ó. Quem é o A? Ó, o A é o log de 7 na base 45. Então ele quer que a gente encontre o A. Então vamos continuar aqui. Se eles querem que nós encontremos o A, eu tenho que sumir com o B para que sobre o A
e eu encontro o A direto, e não encontrar o B para depois substituir e encontrar o A. Vejam só, quando a gente faz um sistema do primeiro grau, que isso aqui é um sistema do primeiro grau, pelo método da adição, eu tenho que sumir com uma das letras, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho menos 2b. Se eu multiplicar menos 2b por 3, eu terei menos 6b. E aqui eu tenho 3b. Se eu multiplicar 3b por 2, eu terei 6b positivo, ou mais 6b. Ao somar os dois lados desse sistema aqui, o b vai sumir, porque se eu tenho 6b e tenho menos 6b, eles são simétricos, então eles vão sumir e eu vou ficar somente com A. Mas vamos tomar alguns cuidados, que é importante. Tudo que eu faço de um lado de uma igualdade, eu tenho que fazer do outro. Ou seja, se eu multiplicar esse 3 aqui, desse lado aqui, do lado esquerdo, do primeiro membro aqui da equação, eu também tenho que pegar esse 3 e multiplicar pelo outro lado também, pelo segundo membro. Outro detalhe importante é que quando eu multiplico por 3, eu não vou multiplicar só o 3A ou só o menos 2B. Eu tenho que multiplicar tudo, é uma propriedade distributiva. Então vamos lá. 3 vezes 3A, 9A. E 3 vezes menos 2b, menos 6b. E 3 vezes 0,688 deu 2,064. Agora eu vou multiplicar o 2 aqui embaixo. 2 vezes 2a, 4a. 2 vezes 3b, 6b positivo. E 2 vezes 2,2908 deu 4,5816. Então, observem aqui agora o que eu tenho, o 6b negativo e o 6b positivo, eles, quando eu efetuar a soma, eles sumirão e eu ficarei somente com uma incógnita, ou seja, com um valor que eu tenho que descobrir, que vai ser o A. Então vamos para o próximo slide para finalizarmos aqui. Vamos lá. Vejam aqui, ó. Cortei menos 6b com mais 6b e somei 9a com 4a, que deu 13a. Deu 13a. E somei aqui também 2,064 com 4,5816, deu 6,6456. Vamos lembrar que todo valor que multiplica uma letra, ele passa para o outro lado dividindo, ele passa com a sua função inversa. Vamos continuar. Aqui, ó. Então o A, ele vai ser 6,6456 dividido por 13. Estamos chegando lá, vamos lá. Estamos chegando ao final dessa questão. Linda, uma questão muito bonita do ITA, muito legal, muito bacana. Pronto, pessoal. O A, né, que foi 6,64 dividido por 13, o resultado, se vocês pegarem e fizerem essa divisão, deu 0,5112 ou 0,5112. E esse valor aqui é o valor de A que eu estou procurando, que é o log de 7 na base 45. Então, finalizando aí a nossa questão, a resposta é a letra B, letra Bravo. E o aluno ou aluna que resolveu ou está assistindo essa aula e aprendeu a resolver esse tipo de questão, parabéns! É uma questão do ITA bonita, está aqui a resposta é a letra B. É uma questão do ITA de 2026, uma questão de logaritmo muito bacana. Foi a mais difícil? Não, longe de ser a mais difícil do concurso de 2026. Mas é uma questão que o aluno tem que ter uma certa vivência, tem que raciocinar e tudo mais. Está resolvida a questão, tá? Com calma e elegância. Eu espero que vocês tenham aprendido. Até a nossa próxima aula de matemática, ou falando sobre concursos, ou falando sobre ensino, sobre didática, sobre memorização, sobre como estudar. Meu canal aqui, ele é um canal da área da educação, é um canal versátil. Um forte abraço para vocês, com calma e elegância, e até a nossa próxima aula. E aí, meus queridos alunos e alunas, gostaram do vídeo? Aprenderam? Viram essa questão de logaritmo? Uma questão linda do ITA, uma questão muito bacana. Resolvemos por um artifício, saímos aí num sistema e deu tudo certo. Como eu falei, vocês marcaram mais um gol aí aprendendo uma questão do ITA. Então eu peço que vocês, se o vídeo fez sentido, que vocês deem um like, comentem. Para quem não é inscrito, inscreva-se no meu canal e vamos junto caminhando aí rumo ao aprendizado. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço, meus queridos alunos e alunas, e vamos sempre aprender
com calma e elegância.